Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos estudar o título 5 da Constituição, do Estado de Defesa, do Estado de Sítio, das Forças Armadas e da Segurança Pública, o título da defesa do Estado e das instituições democráticas. Muito bem, o título 5 da Constituição ele vai do artigo 136 ao artigo 144 da Constituição, intitulado da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, inserido dentro da defesa do Estado e das instituições democráticas, temos 3 capítulos. Temos o capítulo que vai tratar do estado de defesa, do estado de sítio, o capítulo 2 das Forças Armadas e o capítulo 3 da Segurança Pública. Para fins do nosso estudo aqui, eu vou comentar rapidamente o capítulo 1 e vou dar mais enfoque ao capítulo 3, a Segurança Pública. Muito bem, o artigo 136 e 137 da Constituição vai falar, então, acerca, respectivamente, do estado de defesa e do estado de sítio. O estado de defesa está previsto no artigo 136 da Constituição. E o presidente da República, ele tem essa atribuição constitucional após a oitiva do Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Depois você confere artigos 89, 90 e 91 da Constituição. Tem a questão da composição, tem a questão das funções. Então, o presidente da República, ele tem a atribuição constitucional conjuntamente com os seus órgãos. Órgão superior, Conselho da República, e órgão o Conselho de Defesa Nacional, que são órgãos consultivos dessa autoridade. Então, o presidente ele tem a atribuição de decretar o estado de defesa. Qual é a ideia, qual é o propósito da decretação do estado de defesa? Preservar ou prontamente restabelecer, então é o caráter preventivo ou o caráter repressivo, em locais restritos e determinados, então ele é literalmente limitado a uma localidade, a ordem pública ou a paz pública que foram ameaçados por uma grave ou iminente instabilidade institucional ou que foram atingidas a ordem e a paz pública por calamidades provocadas por fenômenos da natureza. Então, o estado de defesa, ele é de competência do presidente da República. Ele tem intuito preventivo ou repressivo, ou seja, antes de ou quando já aconteceu. Ele está restrito a localidades ou a regiões. O propósito é preservar a ordem pública e a paz social. A ameaça a esses dois institutos decorrem de uma grave instabilidade do sistema que garante a ordem e a paz, ou mesmo calamidades de grandes proporções, fenômenos da natureza, que possam ter abalado essa condição. Outra questão importante é que o estado de defesa é decretado por meio de instrumento privativo do presidente da República. Então, tecnicamente, é decreto presidencial. Esse decreto presidencial vai determinar o tempo de duração, quais as áreas serão afetadas por essa situação excepcional e todas as medidas que sejam convenientes ali para reestabelecer tanto a ordem pública como também a paz social. Muito bem. O estado de defesa, ele não pode ter prazo superior a 30 dias. Então, cuidado, atenção ao prazo. Pode ser prorrogado, professor, estado de defesa? Pode ser prorrogado por uma única vez por igual período, se as razões que justificaram a sua decretação ainda preservarem. Okay? Então, ainda temos a instabilidade inicial. Então, 30 dias no máximo e prorrogável uma vez por igual período.
A Constituição também estabelece que, na vigência do estado de defesa, nós temos algumas restrições às chamadas liberdades públicas. Essas restrições encontram-se no artigo 136, parágrafo 3º da Constituição. Então, existem restrições na situação, na decretação do estado de defesa? Sim. Por exemplo, existe ali a impossibilidade de alteração do texto constitucional, e isso consta lá do artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, ou seja, enquanto em estado de defesa, não é possível a alteração do texto constitucional. Muito bem, além disso, o artigo 136, parágrafo 3º, estabelece, por exemplo, que no estado de defesa, nenhuma prisão pode ser superior a 10 dias, salvo expressa autorização de autoridade judiciária. Outra questão também é que no estado de defesa é vedada a incomunicabilidade do preso. A ideia dessas restrições, digamos tecnicamente, ou situações diferenciadas nessa situação é evitar eventuais abusos. Muito bem. Já o estado de sítio, ele se diferencia do estado de defesa, porque o estado de sítio, ele nada mais é do que um instituto que visa a atacar, ou seja, restabelecer as situações que causem grave comoção nacional. Então, todas as vezes que eu tenho uma situação de grandes proporções e que tenha essa comoção nacional, que diga respeito não necessariamente a um local físico, a uma unidade geográfica, a uma divisão, a uma localidade, mas sim de impacto geral, de impacto nacional, então eu tenho o estado de defesa. Isso que diferencia o estado de defesa, tecnicamente, do estado de sítio. O estado de defesa, ele está restrito aí a uma localidade, a um determinado espaço, a uma determinada região, a uma determinada unidade geográfica. Já o estado de sítio, não. O estado de sítio, ele é amplo, visando aí atacar situações que causem grave comoção nacional. E grave comoção nacional em sentido amplo. Tecnicamente, todas as situações que causem comoção de grande repercussão nacional ou ocorrência de fatos que possam pôr em xeque ou comprometer as instituições democráticas do país, justificam o estado de sítio. Também justifica a declaração do estado de guerra ou resposta a uma agressão militar estrangeira armada. Então, declaração de estado de guerra, resposta a uma agressão armada estrangeira e comoções nacionais que possam colocar em xeque a estabilidade das instituições nacionais, podem justificar o estado de sítio. O estado de sítio também é decretado pelo presidente da República e também vai ser ouvido tanto o Conselho da República Nacional como o Conselho de Defesa Nacional. O interessante é que, no estado de defesa, há a necessidade do presidente solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de defesa. Então, cuidado, no estado de defesa, o presidente solicita ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. O estado de defesa não precisa. Então, no estado de defesa, o presidente decreta direto. O estado de sítio, obrigatoriamente, o presidente da República vai ter que pedir autorização ao Supremo para que ele possa decretar a situação. Muito bem. Então, o presidente da República, ao solicitar ao Congresso Nacional autorização para o estado de sítio, ele tem que justificar as razões que levam a tal pedido. E aí o Congresso vai deliberar por meio de, cai na prova, 2/3, 3/5, cuidado, maioria absoluta dos membros do Congresso, artigo 49 da Constituição. Não é o Senado, não é a Câmara, é o Congresso. Não são 2/3, não são 3/5, é maioria absoluta. Então, o pedido tem que ser justificado pelo presidente da República. Muito bem. Após a autorização,
do Congresso Nacional, o presidente da República, então, pode decretar o estado de sítio. E o decreto vai indicar a duração, todas as normas necessárias, a execução de todas as garantias constitucionais nesse período de legalidade extraordinária. Muito bem. Da mesma forma que o estado de defesa, no estado de sítio, não há possibilidade, nesse período, de alteração das normas constitucionais. Ou seja, no estado de defesa e no estado de sítio, há uma limitação circunstancial ao exercício do poder constituinte ou constituído derivado reformador. Artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Muito bem. Na situação de comoção de grave repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovem na prática a inefetividade da medida tomada durante o estado de defesa, portanto, aquela questão da instabilidade institucional. Então, na hipótese da comoção, não pode ser superior o estado de defesa a 30 dias. Então, ele não pode ser superior a 30 dias e, da mesma forma que o estado de defesa, ele pode ser prorrogado por prazo superior, mas não há limitação do estado de defesa, que é uma única vez. Aqui ele pode, tecnicamente, ser decretado, mas não pode ser prorrogado. Então, cuidado. No estado de defesa, há possibilidade de decretação por prazo até 30 dias, ou seja, não pode ser superior a 30 dias, e ele pode ser prorrogado por uma única vez. Já no estado de sítio, no caso de comoção, o prazo também não pode ser superior a 30 dias. Todavia, no estado de sítio, não pode ser feita a prorrogação nos termos do que é possível no estado de defesa. Já na situação de declaração de guerra ou naquelas situações em que haja uma resposta a uma agressão militar estrangeira armada, a Constituição estabelece que não há um período pré-fixado, vai depender da situação concreta, porque a guerra não tem um período delimitado, né? Eu não posso decretar estado de sítio por causa de guerra por 30 dias, vai depender da situação concreta para o período. Então, cuidado, estado de defesa, 30 dias prorrogável por uma única vez. Estado de sítio depende, no caso de guerra, não há prazo. No caso de comoção nacional, há prazo de 30 dias, ou até 30 dias, não podendo ser superior, nem podendo ser prorrogado por prazo superior ao que a Constituição estabelece. Muito bem. Essas são as considerações gerais acerca do estado de defesa, o estado de sítio. Eu recomendo que depois você dê uma lidinha na Constituição, no artigo 136, 137, 138, mas essas são as considerações fundamentais acerca desse instituto. Vamos falar agora acerca da segurança pública. Vamos estudar o artigo 144 da Constituição Federal. Muito bem, a segurança pública está regrada no título 5, intitulado de Segurança Pública, abrangendo o que nós conhecemos como as polícias. Muito bem. Polícia e segurança pública são expressões sinônimas. Na verdade, segurança pública é designativo de uma situação necessária dentro do Estado para fins de impor a ordem pública no país. Então, qual é o propósito da segurança pública? A manutenção da ordem pública interna do país. Muito bem, então a segurança pública, ela nada mais é do que uma garantia para fins de estabilidade das relações sociais, ou seja, o que nós chamamos de ordem pública interna. Então, a segurança pública, ela vai proteger a pessoa,
ela vai proteger liberdades, ela vai proteger o patrimônio. A ideia é a proteção para fins de afastar eventuais perigos e danos que possam acontecer aos indivíduos desse Estado. A atuação, ela pode ser uma atuação preventiva, e é o que nós preferimos, ou uma atuação repressiva. A questão é que toda a atividade é a serviço da ordem pública interna. Muito bem, então, dentro dessa ideia, vamos diferenciar segurança pública e ordem pública. O que é a ordem pública? Eu falei que o intuito da segurança pública é assegurar a ordem pública. Muito bem. Então, no que consiste a ordem pública? Pode jogar para o pessoal aí ver um conceito doutrinário, que é ordem pública. Ordem pública, nas palavras de José Afonso da Silva, é a situação pacífica, a situação de convivência social pacífica, isenta de ameaça, de violência ou de sublevação que tenha produzido ou possa produzir a curto prazo a prática de crimes. Então, é a situação de pacífica convivência social, isenta de ameaça de violência ou de sublevação que tenha produzido ou possa produzir a curto prazo a prática de crimes. Portanto, a ideia básica da segurança pública é preservar ou mesmo reestabelecer, caso tenha sido quebrada, a convivência social harmônica, pacífica entre os indivíduos. Por quê? Porque sem a convivência harmônica entre os indivíduos, literalmente vira uma subversão à ordem do Estado, a garantia de que o Estado vai preservar a harmonia das relações sociais, e aí vira anarquia. Literalmente, prevalecendo o mais forte sobre o mais fraco. Então, a ordem pública ela tem esse propósito de harmonização das relações sociais. E ela é garantida pela segurança pública, que realiza todas as ações necessárias para fins de sua manutenção, seja num aspecto preventivo, seja num aspecto repressivo. Muito bem. A Constituição de 88 traz a segurança pública como um dever do Estado. Só que também a segurança pública é de responsabilidade de todos. Sem dúvida nenhuma, a responsabilidade é do Estado, mas também da sociedade para fins de manter o equilíbrio das relações internamente. Se as pessoas conseguissem conviver de forma mais harmônica, a segurança pública teria menos trabalho. Essa é a ideia. Muito bem. Agora, e a polícia? O que significa a polícia? Falamos o que é segurança pública, ordem pública. Vamos ver, então, o que agora é polícia. Polícia vem de polis, ou seja, ordenamento político do Estado, mas atualmente tem uma outra conotação. Polícia atualmente tem a conotação de órgão, ou seja, é um setor do Estado. É um setor responsável exclusivamente pela manutenção da ordem pública interna. Ou seja, a polícia ela atua para o fim de evitar o abalo da ordem interna. Tanto no aspecto prático, né, no aspecto social, mas também como no aspecto jurídico, no sentido de que a polícia atua para fins de manter a ordem do Estado. Como a ordem do Estado é uma ordem jurídica, ela atua para manter o cumprimento das leis. Por isso, a atuação no sentido de manutenção da ordem jurídica ou da ordem pública em sentido amplo. A polícia, na Constituição, se divide em polícia administrativa e polícia de segurança. Cuidado! A polícia administrativa, ela é a polícia ligada à administração pública, não está afeta à segurança pública.
Então, existem dois tipos de polícia. A polícia administrativa e a polícia de segurança. A polícia administrativa, a gente estuda lá no direito, adivinha? Administrativo. O poder de polícia, que a gente estuda lá no direito administrativo, é o característico da chamada polícia administrativa, polícia de fiscalização. Ou seja, tudo que diga respeito à limitação e disciplinamento de direitos, interesses e liberdades em prol do interesse público é relativo à polícia administrativa. Fiscais exercem a polícia administrativa. Então, o fiscal tributário, ele exerce polícia administrativa? Sim. É polícia? Sim, porque ele põe limitação e regramento a direitos, interesses e liberdades nos moldes da lei. Então, é polícia, só que não é polícia de segurança. Não está inserido aqui, no artigo 144 da Constituição, que trata da segurança pública. Muito bem, a polícia de segurança, tratada pelo artigo 144 da Constituição, se divide, por sua vez, em polícia ostensiva e polícia judiciária. Cuidado! Então, a polícia ostensiva e a polícia judiciária, elas são polícias de segurança, previstas no artigo 144 da Constituição. Polícia ostensiva é aquela que atua na prevenção do crime, que visa evitar o desequilíbrio das relações sociais ou da harmonia ou da ordem pública. Muito bem. Já a polícia judiciária, ela atua na repressão, na apuração dos fatos que decorram da violação, da harmonização das relações e da ordem pública. Então, quem atua antes? Por exemplo, a polícia militar. Quem atua depois? A polícia civil. Então, a diferença entre polícia civil e militar é que uma faz parte do policiamento ostensivo, a outra da polícia judiciária, ou também chamado de policiamento repressivo. Muito bem. Então, a polícia de segurança, que se divide em polícia ostensiva e polícia judiciária, tem regramento no texto constitucional. A polícia ostensiva, que vai atuar nas ruas, evitando que a ordem seja abalada, vai atuar para que danos sejam evitados, para uma situação de tranquilidade, ou seja, para evitar que danos ou perigos à integridade das pessoas aconteçam. Cuidado, hein? Ai, o meu vizinho, professora, liga o som assim, alto e não me deixa dormir. Vou chamar a polícia militar. Gente, é função da polícia militar cuidar dessas questões? Não. A polícia militar, ela evita dano ou perigo às pessoas. Aí é uma questão administrativa. Tem que chamar a polícia administrativa, tem que chamar um fiscal da prefeitura, no caso. É que a gente sabe, né, que não tem quem recorrer, aí você acaba ligando para a polícia, e o policial chega lá e fala assim, mas eu não posso fazer nada. É sempre assim. E ele, tá de má vontade? Não, é que não pode mesmo. Não é função do policial aí ir lá e ele geralmente vai com uma relação de cordialidade para tentar te ajudar e pede, né? Até porque a questão do policial gera assim uma sensação de, né, respeito à autoridade. Então, vai, por favor, você poderia abaixar que está incomodando o vizinho? Geralmente dá certo. O problema é que quando o policial vai embora, eles aumentam e o problema continua. Então, o policial ostensivo, no caso o policial militar, ele tem a responsabilidade de evitar danos ou perigos às pessoas, à integridade das pessoas. Já a polícia judiciária, ela vai atuar no pós, né? Vai atuar todas as ações de investigação e apuração de infrações que venham a ser praticadas por violação à ordem pública, o que tecnicamente nós chamamos de crimes, né? Então, a punição daqueles que atuaram em contrariedade ao que dispõe a ordem do país, ou seja, as leis, portanto, praticaram os chamados crimes. A organização da segurança pública, ela é feita pelos Estados-membros em âmbito da Polícia Estadual, mas nós também temos uma Polícia Federal e aí a organização incumbe à União. Por isso, a competência é concorrente nos termos do artigo 24, inciso 16 da Constituição. Todavia,
a questão da segurança pública, ela vai ser tratada em normas editadas pela União, no exercício de sua competência privativa na tentativa de uniformizar a atuação da segurança pública no país. Então, as questões gerais aplicáveis à segurança pública, quem estabelece é a União, artigo 22, 21. Já a questão da segurança pública em si, da organização, as garantias, os direitos da polícia, aí é estabelecido por cada um dos entes da federação no exercício de suas próprias competências. Muito bem, vamos analisar então agora o artigo 144 da Constituição. O artigo 144 da Constituição estabelece que a segurança pública é dever do Estado, mas também direito e responsabilidade de todos. É um direito a segurança pública ao cidadão, inclusive em confirmação que dispõe o artigo 6º da Constituição como um direito social. Todavia, também é responsabilidade de todos a manutenção da ordem interna no país. Muito bem, então a segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então, ordem pública, incolumidade das pessoas e preservação do patrimônio. Quais são os órgãos da segurança pública? São as polícias. Cuidado! O rol trazido pelo artigo 144 da Constituição é um rol taxativo. Ou seja, se não está elencado no 144, não é polícia, não exerce segurança pública, portanto, não pode realizar atos de ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio. Calma que a gente vai comentar melhor sobre isso. Quais são as polícias? Temos, então, a Polícia Federal. São três primeiro em âmbito federal. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. Depois eu tenho as polícias civis, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Então, são aí 5 polícias estabelecidas pela Constituição. Em âmbito federal, eu tenho 3 polícias. A Polícia Federal, a Rodoviária Federal e a Ferroviária Federal. Todas as polícias federais são mantidas e organizadas pela União. Então, é a União que mantém a Polícia Federal. A União também mantém a polícia no Distrito Federal. Da mesma forma que mantém o Judiciário no Distrito Federal, a União também mantém o policiamento no DF. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho acerca de cada uma das disposições aplicáveis às polícias. Começando com a Polícia Federal. A Polícia Federal, ela vai ser criada por lei e tem como órgão permanente a manutenção das questões ligadas à defesa da União e de tudo que diga respeito à União. Então, estabelece a Constituição que a Polícia Federal, que é criada por uma lei, é um órgão permanente. Podemos extinguir a Polícia Federal? Não, é um órgão permanente, não provisório. É organizado e mantido pela União e é estruturado em carreira destinando-se a tudo aquilo que diga respeito a interesses ligados à União. Só que a Constituição elenca quais são esses interesses ligados à União. Temos, portanto, pode jogar na tela para o pessoal dar uma olhada. A apuração de infrações penais contra a ordem política, social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de entidades ligadas à União, assim como qualquer outra infração que tenha repercussão interestadual ou internacional. E exige aí uma repressão uniforme, porque não é interesse de um único Estado, de um único ente. Então, tudo aquilo que tenha repercussão em mais de um Estado ou repercussão no Brasil e em outros Estados, tem a Polícia Federal a competência para atuar nessas
infrações. Muito bem. Então, apuração de infrações penais. Veja que o Constituinte utilizou a expressão em sentido amplo, abrangendo aqui crimes e contravenções. Ok? Muito bem. Também, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando e descaminho, sem prejuízo de ações fazendárias e de órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Olha só que interessante. Quando a Constituição diz sem prejuízo da ação fazendária, ela está dizendo sem prejuízo da atuação da polícia administrativa, dos fiscais. Uma coisa é a questão fiscal administrativa, outra coisa é a questão ligada à segurança pública. Então, tanto o crime de tráfico de drogas quanto contrabando e descaminho são de competência, atribuição da Polícia Federal. Contrabando sendo o crime praticado com a entrada de mercadorias sem as devidas normas estabelecidas pelo país. Ou seja, entra sem pagar a tributação correta, mesmo sendo a mercadoria comercializável em território nacional. Perdão, o descaminho. O descaminho, que é a mercadoria que é possível de se comercializar no território nacional. Já o contrabando, ele não se confunde com o descaminho, porque é a comercialização da mercadoria vedada no território nacional, né? Então, se eu trago algo que não pode ser comercializado no território nacional, é contrabando. Se eu trago algo que pode, mas não passo pelas vias competentes, pelas fronteiras e pelas autoridades, aí eu tenho o descaminho. Como aqui é uma questão ligada à fronteira, é competência da Polícia Federal e também o tráfico ilícito de entorpecentes. Ainda, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Por isso que quando você presta concurso para a Polícia Federal, você geralmente vai trabalhar na fronteira, né? Porque ninguém quer trabalhar na fronteira. Então você vai para onde? Para a fronteira, porque a Polícia Federal tem atribuição expressa nesse segmento. E por fim, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, ok? Cuidado, exclusividade significa é só a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Significa que em âmbito federal, a Polícia Federal exerce as funções de polícia civil e também de polícia militar. Então, ela acumula as atribuições. Não existe essa divisão na Polícia Federal entre polícia civil e polícia militar. Muito bem. A Polícia Rodoviária Federal é também uma polícia da União, mas ela tem uma função específica: patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, da mesma forma que a Polícia Federal, ela está ligada à União, mas ela tem uma função específica. Quem realiza o patrulhamento das rodovias federais é a Polícia Rodoviária Federal. Então, também ela vai ser criada em lei, ela vai ser organizada em carreira e tem concurso público, como você sabe, específico para o ingresso na Polícia Rodoviária Federal. Tem nada a ver a Polícia Rodoviária Federal com o DETRAN. Quem tem nada a ver, o DETRAN, o Departamento Interno, Departamento de Trânsito no município, né, que diz respeito à localidade do município, questões de organização interna dentro ali do município, urbanística. A Polícia Rodoviária, ela trata do patrulhamento das rodovias federais, ou seja, fora dos limites municipais. E a Polícia Ferroviária Federal, que da mesma forma que a rodoviária, tem a função de patrulhamento ostensivo, mas aí das ferrovias. Então, a ferroviária cuida das ferrovias, a rodoviária cuida das rodovias e a Polícia Federal de todas as demais atribuições.
Também temos na Constituição as polícias civis. E as polícias civis, elas são dirigidas por delegados de polícia de carreira. Então, a Polícia Civil, ela é dirigida por delegados da Polícia Civil. São chamados delegados de polícia de carreira. E qual é a competência da Polícia Civil? Em exclusão a que incumbe a Polícia Federal, então é que nem a Justiça Federal e Estadual, da mesma forma que o Judiciário, na Polícia também. Então, o que incumbe a Justiça Estadual? Tudo aquilo que não incumba a Federal, por exclusão, acaba caindo na Justiça Estadual. Então, da mesma forma, tudo que não seja de incumbência própria da Polícia Federal, incumbe a Polícia Civil. Então, incumbe à Polícia Civil as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, porque essa tem o patrulhamento, né? A previsão específica na questão militar, nas Forças Armadas. Então, a Polícia Civil cuida de questões civis e também cuida das questões de polícia judiciária. Muito bem, então a Polícia Civil é a polícia chamada judiciária, ou seja, ela cuida de tudo que diga respeito aos crimes que foram praticados e que violaram a ordem pública, a harmonização das relações sociais. Tudo aquilo que é crime deve estar obrigatoriamente previsto em lei, conforme estabelece o próprio artigo 5º da Constituição. Então, todo crime, obrigatoriamente, tem que estar previsto em lei. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Então, tudo aquilo que o Estado tipifique como crime, como violador da expectativa, da harmonização e da ordem entre as pessoas e a preservação do patrimônio dos indivíduos, se for efetivamente praticado, incumbe então a chamada Polícia Civil, que ela vai tratar desse posterior à prática do crime. Muito bem. Já as polícias militares, elas têm incumbência de policiamento ostensivo, ou seja, elas preservam a ordem pública. Elas atuam com uma função preventiva. As polícias militares, elas cuidam, então, do policiamento das ruas. Mas, junto com as polícias militares, eu tenho o Corpo de Bombeiro Militar. Os corpos de bombeiros militares, então, eles estão em conjunto com as polícias militares. Então, o bombeiro também é um policial militar. Só que ele tem atribuições próprias. Qual que é a atribuição do bombeiro? Tudo que seja ligado a atividades de defesa civil. Por isso que quando tem alguma calamidade, alguma catástrofe, algum desmoronamento, algum incêndio, estará lá presente os grandes heróis da nossa sociedade, que são os policiais militares bombeiros. Muito bem. Então, também visando aí a preservação da ordem pública, mas nessa atividade eminentemente de defesa civil. Muito bem. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, as forças auxiliares e a reserva do Exército, todos eles, juntamente com as polícias civis, se subordinam aos governadores dos estados DF, de território se eventualmente viesse a existir. A questão é que as polícias ligadas à justiça estadual, elas se subordinam ao governador. Por isso que todas as vezes que tem algum problema com a polícia, o governador daquele estado ou do DF vai e se pronuncia perante a imprensa. Então, as polícias, elas se subordinam ao governador do estado. Muito bem, e claro que as polícias federais estão subordinadas ao presidente da República, ok? Para terminar, vamos só comentar rapidamente acerca das guardas civis ou guardas municipais na Constituição. Muito bem. A Constituição expressamente autoriza a criação de guardas municipais. Todavia, as guardas municipais não estão elencadas no artigo 144, incisos. Aquele rol, como eu disse, é taxativo. Então, a Constituição autoriza que os municípios criem suas guardas, são chamadas guardas municipais. Polícia municipal. Porque
polícia, porque guarda municipal não é polícia, nem ostensiva, nem judiciária. A guarda municipal, ela é responsável pela proteção de bens, serviços e instalações do poder público. É uma guarda patrimonial dos bens públicos. Por isso que quando tem camelô na rua, quem passa lá fiscalizando, que é o tal do rapa, são as guardas municipais, que elas cuidam da proteção dos bens públicos. Então, um monumento está sendo pichado. No Rio de Janeiro sempre acontece isso, né? Os monumentos tiram partes dos monumentos, picham, depredam os monumentos. Quem é responsável, então, por essa guarda? A chamada guarda municipal. Agora, cuidado. Chamada GCM na prática, né? Guarda Civil Municipal. Eles não exercem policiamento, nem ostensivo e nem preventivo. Por isso que, tecnicamente, eles não são polícia. Portanto, nem porte de arma automático eles têm, né? Claro que cada uma das polícias pode, cada um dos municípios pode autorizar a sua própria guarda a ter porte de arma, nos termos do que dispõe a legislação acerca do tema, né? Então, via de regra, eles andam com o quê? Com cacetete, não podendo eles ostentar aí a função de policiais ostensivos ou preventivos. A gente sabe que, na prática, em algumas cidades, a Guarda Civil Municipal, ela ajuda a Polícia Militar. E essa relação de cooperação, ela é até saudável, mas ela não atende aos requisitos constitucionais. Como a gente sabe que a demanda é muito e não há uma estrutura suficiente na maioria das polícias para dar conta de garantir a ordem pública, acaba que a GCM atua nesse sentido, mas saiba que não seria tecnicamente possível, ok? Vamos encerrando essa aula por aqui e em seguida a gente dá continuidade com o direito constitucional.